Olá, sejam bem-vindos, vocês que estão assistindo essa aula gravada. Que Deus abençoe a vida de vocês. A aula de hoje tem como base Atos 7, versículo 9 e versículo 10, que fala sobre José, o favor, a sabedoria e a reconstrução emocional de José. Você já ouviu falar da história de José? José, filho de Jacó, filho de Raquel com Jacó. E José era um filho amado, era o filho preferido de Jacó, né? E isso gerou muitos problemas naquela família. Que bom que você veio hoje, essa palavra é para você. Você que chegou aqui, você que está passando por um momento de aflição, você que tá aí talvez esteja vivendo um momento difícil, porque, na verdade, existem dores que ninguém vê, né, gente? Ninguém vê, você continua trabalhando, você continua limpando a casa, cuidando dos filhos, continua sorrindo, continua respondendo as mensagens, continua dizendo sempre que está tudo bem, continua esperando um pedido de desculpas, né? Às vezes a gente espera um pedido de desculpa das pessoas, mas por dentro existe uma pergunta: Senhor, até quando? Quem já fez essa pergunta? Coloca aqui no chat para mim, você que está na aula ao vivo. Senhor, até quando? Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, vivendo uma decepção, você foi rejeitada por alguém que deveria ter te amado, né? Você foi traída, está enfrentando uma fase de solidão, parece que esse deserto não acaba nunca, está cansada de toda hora ter que começar tudo de novo, meu Deus, tudo de novo. Mas por trás dessa existe uma mentira perigosa nesses momentos, né? Se Deus estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. A gente não faz essa pergunta, gente? Se Deus estivesse comigo, eu não estava passando por isso. Mas hoje nós vamos olhar para a história de José. Foi essa palavra que Deus me deu no meu devocional segunda-feira. Porque José nos ensina exatamente o contrário, gente. O que Deus, a presença de Deus não significa a ausência de aflição. A presença de Deus não significa a ausência de problemas. A presença de Deus, o favor de Deus, não significa que você nunca vai passar por problemas. A vida nesse planeta é difícil. Mas se Deus for com você, assim como ele foi com José, e você vai entender essa história hoje. José estava com Deus e sofreu. Gente, o próprio Jesus não foi poupado de aflições. O próprio Filho de Deus. Imagina aí você, não é não? José estava com Deus e foi rejeitado. José estava com Deus e foi vendido. José estava com Deus e foi acusado injustamente. José estava com Deus e foi preso. Mas a história não termina na prisão. Você já confundiu uma fase difícil com o abandono de Deus? Você já pensou, Deus se esqueceu de mim? Você já olhou e se comparou, que a gente se compara em momentos difíceis e a gente compara a nossa vida com a vida de outras pessoas. Por que parece que para todo mundo funciona e para mim não? Né? Você já confundiu uma fase difícil com o abandono de Deus? Deus nunca te abandonou. Deus nunca te deixou. Porque parece que para elas funcionam e para mim não funciona. Meu Deus, dá tudo tão errado, na minha vida tudo dá errado. Até eu já fiz essa pergunta. Talvez hoje você precise aprender uma coisa. O capítulo da sua vida que se você está vivendo hoje não é o destino da história, não é o final da linha. E aqui nós vamos entender um pouco sobre essas questões emocionais no meio do calor do momento, tá? Os irmãos invejosos de José venderam ele para o Egito, mas Deus era com ele. Eu não sei o que te fizeram, mas Deus é com você.
Deus livrou José de todas as suas aflições. Deus também, se você ficar firme, Deus também vai te livrar de todas as suas aflições. E a Bíblia ainda diz mais, que Deus deu graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. E o rei, o Faraó, constituiu ele governador sobre o Egito e sobre a casa de Faraó. Em Atos 7, versículo 9 e 10, apresenta a história bem assim, condensada. A minha Bíblia, ela é NTLH. Então, aqui fala de modos agradáveis. E eu fiquei pensando sobre essa palavra, modos agradáveis. O texto, no original, no grego, registra que os irmãos de José venderam para o Egito, mas Deus era com ele. Depois afirma que Deus o livrou de todas as suas aflições e lhe concedeu favor, sabedoria. Tiveram inveja dele. Jogaram ele numa cova. Venderam ele como escravo. Mas aquelas situações deram para José sabedoria. E aqui a gente começa a desenrolar uma situação. Preste bem atenção na palavra mas, porém, os irmãos fizeram uma coisa, mas Deus estava com José. A inveja dos irmãos era real, a venda era real, a escravidão era real, a prisão era real. Mas nenhuma dessas coisas anulou a presença de Deus na vida de José. Eu não sei o que vocês estão passando, mas tudo isso aí que está sendo bombardeado na sua cabeça é mentira. Porque eu estou hoje aqui dizendo para você que Deus é contigo. Você pode até não ter saído ainda dessa aflição, você pode até não ter saído ainda dessa situação tão difícil que parece que nunca vai acabar, mas Deus é contigo. Talvez exista um mais que precisa ser recuperado hoje. Ah, Gisele, mas eu fui rejeitada. Mas Deus continua contigo. Gisele, eu perdi meu dinheiro, fui roubada. Mas Deus continua contigo. E eu quero que você repita isso todos os dias. Mas Deus é comigo. Deus é comigo. Gisele, eu fui traída, mas Deus continua contigo. Gi, eu falhei, eu errei, eu pequei, eu menti. Gi, eu fiz uma coisa errada, mas Deus continua contigo. Deus continua contigo. Ah, Gi, eu estou atravessando uma fase que eu não escolhi, me empurraram para dentro desse buraco, mas Deus continua contigo. O que José passou, gente? Rejeição dos irmãos, recebeu presença de Deus. Teve inveja, recebeu o favor de Deus. Foi vendido como escravo, ele recebeu capacidade de administração, gente. E é isso aqui que eu quero que vocês coloquem a mente de vocês para pensar. Ele perdeu a família, recebeu novas responsabilidades, foi acusado injustamente, desenvolveu nele integridade preservada, a integridade dele, honestidade. Ele foi preso, mas ele recebeu confiança. Ele foi esquecido, ele estava sendo preparado, passou anos esperando, anos, e recebeu sabedoria. Foi humilhado, mas recebeu autoridade. Passou pela escassez, mas recebeu a capacidade de provisão de tal maneira que ele salvou o Egito e salvou toda a família dele. Teve uma ruptura familiar, mas ele teve reconciliação e preservação das vidas. Eu quero que você perceba uma coisa. Deus não apagou imediatamente cada problema que José teve. Deus não vai apagar os problemas do dia para a noite da sua vida. José não saiu da cova e foi direto para o palácio, não. Existiram processos entre uma coisa e outra.
E isso é importante para a nossa saúde emocional, porque existe uma espiritualidade infantil que diz assim para a gente, se eu orar, Deus vai me tirar imediatamente toda a dificuldade do meu caminho. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes Deus muda a circunstância, mas às vezes Deus muda a gente primeiro. Dentro dessa situação que você está vivendo. Deus vai mudar você, vai expandir sua mente, vai abrir os seus olhos. Deus muda você dentro dessa circunstância que você está vivendo. José entrou como escravo, depois se tornou administrador. Ele entrou na prisão, depois ele se tornou responsável pelos presos. Entrou diante de Faraó como um prisioneiro e saiu daquele encontro como o primeiro-ministro da história, como governador. Existe um crescimento acontecendo nos lugares que parecem apenas serem perdas, mas existe um crescimento, existe algo sendo desenvolvido na sua vida. Agora nós chegamos a uma parte que eu considero assim, uma das mais bonitas da passagem. Algumas traduções dizem que Deus deu a José modos agradáveis, que foi isso que me chamou a atenção. Mas o original ele é muito mais rico. No grego, significa essa palavra, né, modos agradáveis, no grego de Atos 7, 10, a ideia é deu-lhe favor e sabedoria. Então, gente, uma palavra de sabedoria no momento certo, um bom conselho na hora certa. Gente, uma instrução quando você não sabe o que fazer na sua vida. É algo poderoso. É graça, é favor, é benevolência, é bondade. Não é simplesmente que José tinha um jeitinho, um modo bonitinho, fofinho de ser. Não é isso. José encontrou favor diante de alguém que tinha autoridade. Deus fez com que José fosse, que as pessoas olhassem para José e vissem nele algo favorável. E aqui eu quero abrir aqui uma estratégia. Eu quero que você perceba bem sobre isso. José ainda estava na prisão, mas o comportamento dele já era de quem já tinha saído da prisão. Ele não falava como escravo. Ele não agia como escravo. Tanto que quando ele chega na presença de Faraó, gente, Faraó reconhece, vê nele o comportamento adequado para administrar a casa dele e todo o Egito. Não foi apenas o favor, deu sabedoria. Sabedoria para aplicar os recursos que chegaram nas mãos dele. Houveram as 7 vacas magras, Faraó teve um sonho, 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Então, ele recebeu sabedoria. Ele, quando veio aquela situação, ele já tinha o comportamento que o levaria para aquela posição. Quantas vezes queremos coisas que não estamos preparadas emocionalmente para vivermos aquelas coisas? Se Deus te tirasse dessa situação hoje, você estaria em condições, você teria sabedoria para administrar milhões? Você tem esse conhecimento? Você teria sabedoria, a estrutura emocional para lidar com 10 coisas ao mesmo tempo? É sobre isso que eu estou falando aqui. Essa circunstância está forjando você. Eu sei, tem dias que a gente está exausta. Eu entendo. Mas existem habilidades sendo desenvolvidas dentro de você, inclusive habilidades emocionais, porque cargo de liderança, determinadas posições que ocupamos na vida da gente, exigem de nós paciência, tolerância.
uma sabedoria, um conhecimento que muitas vezes negligenciamos, passamos por cima. Eu só quero sair disso, só quero me livrar. Não é, gente? Isso é fundamental. Porque favor sem sabedoria pode colocar uma posição, pode colocar uma pessoa em uma posição que ela não sabe aguentar, ela não consegue sustentar aquela posição. Quantas pessoas conhecemos que ocupam posições e por não terem habilidades emocionais, a hora a gente vê o jogo de futebol, gente. Quantos talentos, mas que não têm habilidades emocionais para se manterem ali e fazem besteira. E sabedoria sem favor pode fechar a porta para você. Você pode ser muito sábio, você pode ser muito incrível naquela habilidade, mas ser arrogante, soberbo. Sabe, José recebeu os dois. Ele recebeu os dois, ele recebeu bondade, benignidade, amor leal, fidelidade, mesmo na prisão, ele recebeu misericórdia. José estava na prisão, mas ele não estava abandonado. Você está nessa situação, mas você não foi abandonada. Nós estamos aqui nessa quarta-feira, desenvolvendo habilidades emocionais. Você não foi abandonada. Olha bem fundo nos meus olhos, e eu estou dizendo para você, eu estou aqui, você não foi abandonada. Isso não é o teu fim. A tua história não acaba aqui. Você não é só isso. Você não nasceu só para pagar conta e resolver o problema dos outros. Esse não é o seu fim. A expressão no hebraico literalmente é favor aos olhos de alguém. José recebeu favor aos olhos do carcereiro. Não é que José aprendeu a agradar todo mundo, não é que a gente vai agradar todo mundo, não é isso. A ideia é muito maior. Deus concedeu a José favor diante das pessoas e sabedoria para se comportar em meio às situações. Então, ele sabia se comportar na cadeia, ele também sabia se comportar diante de Faraó. Ele sabia se comportar na casa de Potifar, mas ele também sabia se comportar como o príncipe do Egito, como primeiro-ministro. E aqui eu quero confrontar uma crença que muitas vezes nos destrói muitas mulheres. Talvez você tenha aprendido, se eu for boazinha, vão me amar. Se eu fizer tudo certinho, as pessoas vão me amar. Ninguém vai me abandonar. Se eu agradar todo mundo, for legal com todo mundo, ninguém vai me rejeitar. Se eu trabalhar muito, alguém vai me ver, eu serei vista, serei elogiada. Isso não é verdade. José foi leal e fiel e foi parar na cadeia. José era leal e foi rejeitado. José era íntegro e foi injustiçado. Quantas injustiças você já passou na sua vida? Escreve aqui para mim no chat. Quantas injustiças você já passou? José tinha capacidade e foi esquecido na cadeia. Talvez você está vivendo uma situação que parece ser uma prisão emocional para você. Parece que você nunca vai sair disso aí. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você, você não foi esquecida. Deus continua contigo. Porque José ele não permitiu que a injustiça dos outros definissem quem ele seria. José viu o que ele seria. O que você vê dentro da sua cabecinha? Como você se vê? Se ser uma pessoa boa não impede que pessoas ruins te façam coisas ruins. Vou repetir. Ser uma pessoa boa não impede que pessoas ruins façam coisas ruins contra você. Sempre, sempre vai acontecer. Será que você tem estrutura emocional para lidar com isso? José ele não permitiu que a injustiça do outro, que a maldade que está no outro, definisse quem ele seria. José ele não deixou com que a fofoca que falaram contra ele,
contra a calúnia que levantaram contra ele, contra a boca que se abriu para falar dele. Quem sabe de você é você. Quem sabe do seu coração, quem sabe do que você já passou para chegar até aqui é só você. Eu posso imaginar, mas só você sabe o que fizeram contigo. Você pode decidir quem você vai ser depois do que te fizeram. Ah, quer saber de uma coisa? José foi preparado para ficar no palácio, em lugares que pareciam até um desperdício, né? A casa de Potifar ensinou administração, a prisão ensinou liderança, o esquecimento ensinou José a esperar. E aqui é que está. A gente não tem paciência para esperar. A gente quer tudo na hora. E tem um tempo determinado para tudo. Não adianta você se afligir. Não adianta você ficar agoniada. O que tiver que ser, será. Acalma esse coração. Quantas vezes você orou, pediu a Deus, meu Deus, me dá paciência. E como é que a gente desenvolve paciência, gente? Como é que a gente desenvolve a paciência? Pediu a Deus, você orou, pediu a Deus paciência. A interpretação dos sonhos desenvolveu uma capacidade de discernimento. Quando o faraó convida José, José já carregava dentro dele algo que era tudo o que aquela situação precisava. O lugar que parece estar atrasado, na verdade, você está desenvolvendo algo necessário que é base para o próximo nível que você vai acessar. Quantas vezes eu achei que jamais conseguiria chegar diante de uma câmera e gravar uma aula ao vivo? Como eu me sentia, falei, meu Deus, eu não vou conseguir, e hoje eu estou aqui. Eu vou colocar uma tarefa para vocês, eu vou disponibilizar, tá? Essa tarefa. Mas você pode escrever no seu caderno aí. O que você está vivendo hoje que você não gostaria de viver? O que você está vivendo hoje? Responde aí para mim no chat, que você não gostaria de estar vivendo. Gisele, eu não gostaria de estar vivendo. Não, fala a verdade. Eu não gostaria de estar vivendo a escassez financeira. Eu não gostaria de estar vivendo, passando por essa situação de saúde. Eu não gostaria de estar vivendo um abandono afetivo, a rejeição. Eu não gostaria de ter sido traída. Eu não gostaria de ter passado por tanta humilhação. Eu não gostaria. O que essa situação está revelando sobre você? Se a gente entende o que as situações revelam sobre a gente, sobre o que a gente precisa desenvolver, a gente passa mais rápido pela situação. Deu medo? Né? Tem necessidade de ser aprovada? Tem dificuldade de colocar limite, dizer não para as pessoas? Que habilidade essa situação está desenvolvendo em você? Comunicação, limite, paciência, mais organização, administração financeira, discernimento, autonomia. O que você precisa parar de tentar agradar nas pessoas e começar a agir com sabedoria? Você que está com caderno aí, anota aí. Pelo menos 3 situações difíceis que você passou. Ou então digita aqui no chat para mim. 3 situações difíceis que você passou. Digita aí. Eu já passei por dias difíceis, sozinha na escuridão com meu filho. Eu já passei muita dificuldade. Eu sei o que é ser sozinha, abandonada, roubada, sem um centavo na minha conta. Eu já passei por muitas coisas, mas o que essas coisas te ensinaram também? Né? Todas essas situações, elas me deram a capacidade de me organizar, de me levantar,
que o conhecimento que eu adquiri podem me tirar tudo, que eu vou conquistar tudo de volta. Porque o que está aqui e o que está aqui, ninguém pode roubar. Essa situação me ensinou a ter a sabedoria que eu tenho, a ter as habilidades financeiras que eu tenho e me reerguer do nada. Do nada. As experiências que eu vivi me ensinaram a estabelecer parâmetros daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero mais viver na minha vida. Essas situações que você viveu trazem para você a clareza daquilo que você não quer nunca mais viver na tua vida. Nunca mais. E traz para você um comportamento que te coloca num outro nível. Porque para lá você não volta nunca mais. Para lá você não volta nunca mais. Então, isso te trouxe sabedoria, um conhecimento que até então, se você não tivesse experimentado isso, você não saberia. Então, escolha vibrar na gratidão. Gente, só sabe o que é um pão com manteiga e um café com leite quem não nunca teve um pão com manteiga e um café com leite quentinho de manhã. Só sabe o valor de um arroz com feijão e aquele bifinho com aquela saladinha de tomate deliciosa. Quem nunca teve o arroz com feijão, com a saladinha, com o bifinho, tudo bonitinho. Só sabe o valor de uma comidinha gostosa no prato. A barriguinha cheia, dando graças a Deus. Só sabe o valor de uma casa quem tem uma. Só sabe o valor de uma mão estendida quem sempre foi sozinho e precisou se virar na vida. É ou não é verdade, gente? Você pode até não estar onde você quer, mas você não é mais a mesma pessoa que você era. Não é. Porque uma mente, uma vez expandida, ela nunca mais volta a ser o que era antes. Aquela pessoa boba, frágil, ingênua, confiável demais, você não será nunca mais. Então você tem um motivo para agradecer. Porque não é só sobre ter coisas, não é só sobre ter dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou dizendo daquilo que realmente é riqueza. De um amigo sincero e verdadeiro, de uma pessoa que vai te falar a verdade, doa o que doer, que vai te dizer, não, você errou, não, você está certo. Não, por aqui, não, não foi assim. Gente, o valor de uma família. Já conversou com alguém órfão? O valor de uma família. Talvez você tenha chegado aqui hoje pensando que você perdeu seu tempo, que você, né, poderia estar melhor, você fica se comparando com o outro, compara com você. Como é que você estava há 5 anos atrás? Como é que você está hoje? Como é que você estava no passado? Como é que você está hoje? Eu te garanto que você tem motivo mais para agradecer do que para reclamar. José também poderia ter pensado assim, perdi minha família, perdi minha liberdade, perdi anos da minha vida, fui esquecido, Deus me esqueceu, mas olhando a história inteira, nós percebemos que nem todo tempo aparentemente perdido, ele foi perdido ou foi desperdiçado. Haviam coisas sendo construídas em José, e existem coisas sendo construídas em vocês. Talvez você esteja pensando só naquilo que você perdeu, mas hoje eu quero te convidar para você olhar o que foi construído dentro de você e o que você andou fazendo com o lixo que tentaram jogar em cima de você. Talvez você tenha perdido uma relação, mas você ganhou discernimento. Nunca mais você vai ser enganada. Talvez você tenha perdido uma posição, mas desenvolveu coragem. Quantas mulheres corajosas, quantas pessoas corajosas estão aqui nesse momento assistindo a aula e vão assistir através desse vídeo. Eu vou disponibilizar essa aula no YouTube.
Você se tornou uma pessoa corajosa. Talvez você tenha perdido pessoas, mas encontrou sua própria voz. Talvez você tenha atravessado uma humilhação, mas descobriu que não precisa mais viver implorando a aprovação de ninguém. Você não precisa do aplauso de ninguém. Você sabe quem você é. Talvez você tenha passado por uma prisão emocional, mas agora você aprendeu a construir a sua liberdade. O que você vive hoje, a família que você tem hoje, que você desfruta hoje, é resultado de muitos anos. As pessoas acham que a gente chega em outros patamares assim, né? Mas foram anos, anos e anos, construindo. Às vezes, gente, R$ 50, R$ 500 durante 40 anos fazem a diferença na vida de uma pessoa. Eu não sei qual é a sua prisão hoje. Eu não sei qual foi a cova que tentaram te afundar. Eu não sei qual foi a injustiça que fizeram com você. Eu não sei quem foi que te abandonou. Eu não sei qual é a porta que está fechada. Mas olhando para a história de José, eu sei de uma coisa. A aflição, ela não tem a palavra final na sua vida. Não tem. A aflição, ela não determina o fim da tua história. Eu não sei o que te falaram, eu não sei o que te fizeram. Os irmãos de José tiveram uma decisão. Potifar teve uma história ali, uma decisão também. A esposa de Potifar também, ela tomou uma decisão. Foi uma pessoa ruim. O carcereiro também teve uma decisão. Mas Faraó também teve uma decisão. Você quer alcançar um outro nível? Você quer chegar lá? Comece a falar, vestir e se comportar como se você já fosse aquele lugar que você quer alcançar. José poderia, sim, estar na prisão, mas já agia como primeiro-ministro. E aí, não espere a porta abrir para você começar a se preparar, porque a oportunidade, ela vem sobre todos. Mas será que você vai estar preparada quando ela estiver diante de você? A gente se prepara para desfrutar. Sabe? Desfrutar das riquezas dessa terra é um dom de Deus. Ter saúde para desfrutar de uma viagem é dom de Deus. Ter uma comida em cima da mesa, um pratinho quentinho, um teto, uma cama gostosa. Gente, pelo amor de Deus, agradeça. Agradeça. Se prepare para alcançar aquilo que você já se viu. Então, durante tantas vezes, eu falei, ai, meu Deus, eu queria tanto fazer tal coisa. Hoje eu vivo isso é natural, porque eu vim, gente, eu me comportava, me vestia, agia, como se eu já estivesse lá. E foi só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Isso vai passar. Nenhuma dessas decisões foi maior do que Deus estava fazendo na história de José. Isso que você está vivendo, isso que você está sentindo, não é maior do que Deus está fazendo na história da sua vida. Não é. Então, para de usar esse capítulo atual, essa fase. Nenhum mal dura para sempre, nada dura para sempre, gente, nada. Nem a alegria, nem a tristeza, nada dura para sempre. Então, essa fase não determina o final da sua história. Você pode estar atravessando uma aflição. Eu estou aqui, vou ajudar você. Estou aqui toda quarta-feira. Mas a aflição não precisa transpassar o seu coração e a sua mente. Não precisa. Não precisa. José, ele não saiu da prisão apenas porque Deus mudou ele de lugar. Ele saiu da prisão porque Deus já havia forjado nele algo que o próximo nível exigiria dele. Para ser o maior administrador do Egito, o braço direito de Faraó exigia sabedoria, maturidade,
capacidade de administrar múltiplos problemas e favor. Sabe? Talvez Deus esteja trabalhando em você exatamente agora. Então, não desperdice essa fase. Seja verdadeira consigo mesma. O que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender nessa fase? Pode doer? Crescer dói. Crescer dói. Vai precisar sair da zona de conforto? Vai. Vai. O nosso cérebro quer o conforto. Mas cresça. Se cure. Organize sua vida, organize sua rotina. Ai, que chatice esse negócio de rotina. Mas quanto mais rotina, melhor. Organize sua vida, desenvolva habilidade, coloque limite nas pessoas. As pessoas hoje querem tudo assim para ontem. Olha, você me desculpe, mas eu não consigo atender você agora. Seja verdadeira, eu faço isso. Gisele, eu preciso de um laudo. Olha, você me desculpa, mas do dia para o outro eu não consigo. Eu acabei de passar pelo médico, fiz um procedimento médico, eu não consigo te responder agora. Eu preciso que você me avise com antecedência. Seja sincera e verdadeira. Deus vai fazer as pessoas olharem para você com amor, com empatia. Vai dar tudo certo. Coloque limites. Para de tentar agradar quem não te respeita. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, para de agradar quem não te respeita. Quem não te respeita não tem que conviver com você. Quem não te respeita não tem que estar perto de você. E eu estou falando de respeito, não é só algo físico. Eu estou falando de palavras. Eu estou falando do jeito. Quem não te respeita não merece conviver contigo. Construa a sua identidade. Quem é você? Qual é a sua identidade? Quando uma nova porta se abrir, não entra nessa nova porta como uma pessoa que saiu ferida da última situação. Não entra assim. Entra de cabeça erguida, dignidade, amiga, dignidade. Entra como alguém que venceu. Entra como alguém que aprendeu. Entra com confiança. Entra com confiança, entra com a... Deus está comigo, eu vou entrar, eu vou lá, eu sou corajosa, vou arrebentar, porque Deus está comigo. Eu sei que existem pessoas cansadas aqui, pessoas que estão atravessando aflições que ninguém conhece, pessoas que foram rejeitadas, traídas, esquecidas, humilhadas, feridas, mas hoje nós lembramos de José. Hoje foi com a história de José. Ele foi vendido, mas ele não foi abandonado. Foi injustiçado, mas ele não perdeu a sua integridade. Ele foi preso, mas não perdeu a sua capacidade. Ele foi esquecido, mas não perdeu o seu propósito. A palavra de Deus diz que Deus o livrou de todas as suas aflições. Deus nos dá favor e sabedoria. Quantas vezes as pessoas nos ajudam e a gente nem imaginava que aquela pessoa iria nos ajudar. Que você não saia daqui hoje apenas esperando uma mudança externa. Que você saia daqui entendendo que também existe um processo acontecendo dentro de você. Deus está te dando sabedoria, discernimento, força para colocar limite, força para dizer não. Deus está te dando coragem para você abandonar aquilo que precisa ser abandonado. Deus está te dando maturidade para você não repetir os mesmos ciclos, para não acontecer tudo de novo. E quando as novas portas se abrirem para você, que você esteja preparada para atravessar essa oportunidade. Que a dor não defina quem você é. Essa dor não define sua identidade. Que a sua rejeição não meça o seu valor. Que o abandono não meça o seu futuro, não define o seu futuro. E aquilo que hoje parece uma perda, possa, no tempo certo, revelar aquilo que estava sendo construído em você. A presença de Deus não significa ausência de aflição. Essa história não define, essa situação não define a sua história.
Favor de Deus não é bajulação, gente. Favor é graça recebida diante de pessoas. Deus não deu apenas o favor a José, Deus deu também sabedoria. Não tenta só sair de uma crise. Pergunta para você o que essa situação está desenvolvendo em você. Você não tem controle sobre o que fizeram com você, mas você pode decidir quem você vai ser depois disso. Você pode decidir. Porque nem todo tempo foi desperdiçado. Eu fiquei tantos anos com aquela pessoa. Durante tantos anos eu fiz isso, não me ajudou em nada. Pare de usar essa história para escrever. Para de usar esse pedaço da sua história para definir o final. Você está atravessando. A aflição não precisa atravessar o seu coração. Ela não precisa te atravessar.